Olá pessoal, meu nome é Maurício Guedes, eu sou professor de Direito Constitucional e hoje eu estou aqui para tratar de duas questões que foram aplicadas na prova de ontem da Ordem dos Advogados do Brasil, a primeira fase, e vamos tratar de duas questões do direito constitucional. Mas antes de seguirmos, se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative o sininho, sempre que eu postar um novo conteúdo, vocês serão imediatamente avisados de que o vídeo já está à disposição de todos. Bom, a prova da OAB, que foi aplicada ontem, ela, no âmbito do direito constitucional, ela foi bem simplista e ela, na verdade, pediu poucos temas, né? Ela avançou sobre poucas discussões dentro daquilo que hoje nós estudamos dentro do direito constitucional. E aí nós vamos falar de duas questões propriamente ditas, né? Uma primeira questão que fala sobre a competência da Câmara dos Vereadores quando analisa as contas de um prefeito, e depois vamos falar também da competência constitucional prevista a partir do artigo 22 da Constituição. Então, começando aí na tela de vocês, vamos primeiro falar da questão número 11. Essa questão, ela dizia o seguinte: ao apreciar as contas anuais do chefe do Poder Executivo do município Y, o Tribunal de Contas emitiu parecer técnico contrário à sua aprovação, por entender que diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal teriam sido violados. Ainda assim, em contrariedade a tal entendimento, a Câmara Municipal, por decisão de seus membros, com apenas um voto vencido, julgou e aprovou tais contas. À luz da hipótese narrada, com fundamento no texto constitucional, assinale a alternativa afirmativa correta. Bom, percebam que a questão aqui é bastante simplista porque trata exatamente da competência do Tribunal de Contas e qual é o papel deste importante órgão quando estamos diante de contas anuais do prefeito. E aí, claro, é importante destacar que já há um entendimento bastante consolidado no Supremo Tribunal Federal que quando se trata de contas de um determinado prefeito, quem faz a análise definitiva da matéria é a Câmara dos Vereadores e não o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem um papel técnico, ele é um órgão auxiliar, à luz do que prevê a Constituição, do Poder Legislativo, de modo que ele, então, cria um parecer que é encaminhado, mas que, evidentemente, não precisa ser observado obrigatoriamente, na medida em que ele não é vinculativo, ele é meramente opinativo. E aí, diante das questões, das respostas que foram apresentadas, vamos analisar a alternativa correta. A letra A. A aprovação das contas do prefeito do município Y se deu em conformidade com o disposto no texto constitucional, já que parecer prévio do Tribunal de Contas não possui caráter vinculante, deixando de prevalecer por voto de, ao menos, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. B. O parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas possui excepcionalmente caráter vinculante, de modo que, no caso em análise, as contas anuais apresentadas pelo chefe do Poder Executivo não poderiam ter sido aprovadas pela Câmara Municipal. C. O Tribunal de Contas, órgão do controle externo auxiliar do Poder Legislativo, tem competência para analisar, julgar e rejeitar em caráter definitivo as contas anuais apresentadas pelo chefe do Executivo local. Portanto, é desnecessária a submissão de seu parecer à Câmara Municipal. E D, como corolário da autonomia financeira e orçamentária inerente aos três poderes, as contas anuais do chefe do Executivo Municipal não se submetem à aprovação da Câmara Local, eis que tal situação implica indevida ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Bom, conforme vocês puderam ver aí, o que nós temos como resposta correta é exatamente a letra A, ou seja, a aprovação de contas das contas do prefeito de um determinado município, ela se dá após parecer do Tribunal de Contas, mas é de exclusiva competência da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores, analisar a matéria. E aí eu posso trazer para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, exatamente no caso que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, já há alguns anos atrás, que é um recurso extraordinário 7.244, aonde o Supremo Tribunal Federal, em um caso em que foi reconhecida a repercussão geral, entendeu o seguinte, né? Vocês podem sempre procurar pelas teses, né? Então a tese que foi criada foi a seguinte: o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara dos Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Tá bem, pessoal? Então, tá aí na tela de vocês. Esse é um caso bastante simples e bastante emblemático. À época, o Supremo sofreu muitas críticas, mas o entendimento que prevalece é exatamente esse, ou seja, compete
ao Tribunal de Contas fazer uma análise técnica, é emitido um parecer. Esse parecer não tem caráter vinculativo e a análise, em última instância, se dará pela Câmara dos Vereadores, que, óbvio, ao rejeitar o parecer técnico, terá que argumentar, terá que justificar por que está não considerando aquelas questões quando do seu julgamento. Mas a decisão final é, sim, da Câmara dos Vereadores. Tudo bem? Então, se você fez a prova ontem, se você já teve a oportunidade de fazer essa prova como um teste, me diga aqui nos comentários se você acertou ou não essa questão. E, claro, qualquer dúvida eu vou depois posso fazer um novo vídeo para tratar exatamente sobre esse tema. E aí, vamos trazer, então, a segunda questão, que é uma questão relacionada à competência constitucional, que é essa do artigo, essa que é a número 12 do 33º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos lá. A Lei Y do Estado Beta obriga pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da atividade que exerçam, a oferecer estacionamento ao público, a cercar o respectivo local e a manter funcionários próprios para a garantia da segurança, sob pena de pagamento de indenização em caso de prejuízos causados ao dono do veículo. A Confederação Nacional do Comércio procurou seus serviços como advogado ou advogada, visando obter esclarecimentos quanto à constitucionalidade da referida lei estadual. Sobre a Lei Y, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, essa questão ela também é uma questão bastante interessante. A OAB adora fazer esse tipo de questionamento. E por quê? Porque quando a gente analisa a competência constitucional, nós temos que ter em mente que a nossa Constituição estabelece efetivamente qual é o ente competente para legislar sobre o tema. De modo que, por melhor e por mais interessante que seja uma determinada lei, se ela foi criada pelo ente inadequado, ela deverá ser considerada inconstitucional, exatamente por falta de competência. E a pergunta que é feita aqui é a seguinte: pode o Estado legislar sobre essa temática? Bom, na verdade, para compreender bem essa questão, nós temos que olhar dois dispositivos constitucionais. E quais são eles? Bom, o primeiro é o artigo 22 da nossa Constituição. E por quê? Porque o artigo 22 estabelece o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Ou seja, sempre que eu crio uma obrigação entre partes, eu estou diante de uma norma de direito civil, claro, estou pensando aqui apenas nesse âmbito, e, portanto, a competência para legislar sobre esse tema é da União Federal. O grande ponto de destaque aqui é que há uma competência concorrente do artigo 24, em que está previsto o seguinte: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E aí nós vamos ver que no inciso 8º nós temos a responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor, né? Ou seja, eu tenho, por um lado, o artigo 22, inciso 1, que prevê que a competência da União legislar sobre direito civil, mas eu tenho também, no artigo 24, no inciso 8º, a possibilidade do Estado legislar concorrentemente sobre a responsabilidade por dano ao consumidor. E aí, claro, voltamos à nossa questão. Diante do caso que nos foi apresentado, diante daquilo que previu a lei indicada na prova da OAB, seria esta lei constitucional? Percebam que a grande discussão que é feita, e que vocês devem ter sempre em mente aí, é quando nós tivermos de fato a criação de uma obrigação entre o nosso fornecedor de serviços e aquele que é o seu consumidor. Se ficar caracterizado que houve de fato essa criação dessa obrigação, estamos numa matéria de ordem de direito civil e, portanto, não poderia ser legislado sobre o Estado. Agora, se eu estiver criando uma obrigação para o fornecedor, sem que isso esteja diretamente vinculado ao consumidor final, aí sim admite-se que o Estado possa legislar sobre esse tema. Voltando à questão que nós começamos a falar. Nesse caso, a lei do Estado Y, ela determina que a empresa, né, que os fornecedores de prestação de serviços ou de determinados bens ofereçam estacionamento público, a cercar o respectivo local e manter funcionários para a garantia da segurança. Ora, percebam aqui que, em última instância, o que o nosso legislador do Estado Y criou foi uma obrigação entre o fornecedor de um bem ou prestador de um serviço e o consumidor. Logo, esta matéria ela é uma matéria que deve ser compreendida como de direito civil e, portanto, deve ser de competência da União Federal.
Tá? E aí vamos aqui às respostas. Esta lei seria inconstitucional, pois viola a competência privativa da União de legislar sobre matéria concernente ao direito civil. É inconstitucional, pois, conforme a Constituição Federal, compete ao ente municipal legislar sobre direito do consumidor. É inconstitucional, pois versa sobre matéria afeta ao direito do consumidor, cuja competência legislativa privativa pertence ao Estado beta. É constitucional, pois, tratando a lei de temática afeta ao direito civil, a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados permite que o beta legisle sobre a matéria. O que é interessante nós notarmos aqui é que de todos esses dispositivos, todas essas respostas, nenhuma delas fala efetivamente da competência da legislação, né, da competência legislativa concorrente para tratar sobre consumidor. Né? Percebam que a letra D, quando ela diz que é constitucional, ela fala sobre exatamente o direito civil. E aí está bastante claro que direito civil, na verdade, é matéria de competência da União. Então, a alternativa correta aqui é a letra A. É inconstitucional, pois viola a competência privativa da União de legislar sobre matéria concernente ao direito civil. Tá bem, pessoal? O que nós devemos notar, no entanto, e eu faço essa ressalva que está muito além daquilo que foi pedido pela OAB, é no sentido de que se eu crio uma obrigação para um prestador de serviço ou para aquele que oferece um determinado bem, mas essa obrigação não está relacionada diretamente ao consumidor, está mais atrelada a uma obrigação que deve, sim, estar vinculado ao prestador de serviço ou ao fornecedor de um determinado bem, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que sim, isso é possível. E aí eu trago para vocês um caso que foi um caso bem interessante, que foi recentemente analisado e que vocês encontram no último informativo do Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, quando eu digo último informativo, lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 18 de outubro de 2021. E o que prevê esse informativo, que é um informativo, deixa eu ver o número aqui, número 1033 de 2021. 1033 de 2021. Então, vou trazer aqui para vocês, vou colocar na tela. Nós temos exatamente este caso. É constitucional lei estadual, então leiam aqui comigo, né, esse resumo da ação direta de inconstitucionalidade 6893 do Espírito Santo. É constitucional lei estadual que obriga as empresas prestadoras de serviço da internet móvel em banda larga, na modalidade pós-paga, a apresentarem na fatura mensal gráficos sobre o registro médio diário de entrega da velocidade de recebimento e envio de dados pela rede mundial de computadores. Tá? Depois leiam aqui exatamente o que tratou o Supremo Tribunal Federal sobre o tema, mas eu queria rapidamente apenas destacar para todos que, diferentemente do caso que foi apresentado na OAB, o caso que o Supremo julgou recentemente não envolvia a criação de uma obrigação efetiva entre o consumidor e o prestador de serviço. Na verdade, o que o Supremo entendeu como válido era um dever de transparência que o prestador de serviço tem que ter na medida em que ele, de fato, está cobrando seus serviços a partir daquilo que ele presta. Então, se houver uma diferença da velocidade, de acordo com o que previu o Supremo Tribunal Federal, o consumidor tem o direito de saber qual foi a velocidade que lhe foi entregue. Tá? Eu sei que o tema é sempre muito complexo. Durante as minhas aulas eu sempre tenho muita tranquilidade, calma para explicar isso para os meus alunos. Como nós já estamos chegando aí a 13 minutos de vídeo, eu não vou me estender muito mais, mas o que eu queria, na verdade, passar para vocês era exatamente isso, né? A importância de vocês acompanharem os julgamentos do Supremo Tribunal Federal pelos informativos e de saberem aquelas competências que são as competências basilares previstas especialmente a partir do artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição. Se você fez essa prova ou se você estava fazendo um teste e caiu essa questão, também me diga aqui nos comentários se você acertou ou não, e com certeza, a depender das dúvidas que surgirem, eu posso fazer um novo vídeo para vocês, tá bem? Se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, será sempre um grande prazer poder compartilhar algumas questões do direito constitucional com vocês. Tá bem? É isso. Tchau, tchau.